Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Maria Helena, aqui do canal Status Casados. Como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui no pós-Páscoa, muito feliz, muito agradecida a Deus, porque tudo aquilo que eu planejei para fazer deu certo. O advento, tô muito feliz que a gente conseguiu. O chocolatinho lá com os amigos dele, graças a Deus, tudo que eu planejei deu certo. Compartilhei também aqui com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. E agora a gente tá aqui no pós-Páscoa, né, ó, limpando o quadrinho, tirando tudo de Páscoa e também guardando as atividades aqui na pasta de Samuel da Páscoa. E aí eu lembrei que tem um vídeo aqui no canal que eu postei que é a parte 1 das pastas de Samuel e ficou faltando compartilhar as pastas dos devocionais dele. E é isso que eu vou fazer hoje no vídeo. Aproveitar que eu tô mexendo com pasta aqui, né? E vou gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Que vocês se inscrevam aqui no canal, que deixem um like, um comentário de carinho, de amor, como eu sempre peço, né? E que vocês gostem. E se vocês se inspirarem, vocês também reproduzam na casa de vocês, como que eu faço devocional com eles, e me conta, tá? Que eu vou querer saber também. Então, bora pro vídeo. Antes de apresentar as pastas, né, tem aqui o calendário novamente do açaí, onde eu faço um esboço das coisas que vai ficar em cada dia. Então esse calendário é bem grandão, eu gosto de fazer as coisas nele. Samuel também já rabiscou aqui e tal. Então hoje eu tô gravando esse vídeo dia 24 de abril de 2025. Samuel tá voltando às aulas hoje, ontem ainda foi feriado aqui, então vai ter quinta e sexta para fazer devocional. Eu vou falar com ele um pouquinho sobre oração, para esses dias não ficarem vagos, né? Eu vou falar sobre oração. Aqui na próxima semana eu também vou fazer um resumo da história de Moisés, para poder, na semana que vem, a gente começar com as histórias certinhas. Mas antes eu quero compartilhar aqui com vocês como que eu faço. Na segunda-feira, escrevi assim para eu não esquecer. Na segunda-feira eu apresento o versículo da semana para ele, de memorização, né? O versículo tem que ser um versículo que tem a ver com o estudo que vai ser na terça-feira, né? O estudo da Bíblia. Ou com o advento, ou com a data comemorativa que vai ter na semana. Então eu sempre escolho um versículo para memorização que tenha a ver, porque ajuda a ficar gravado, né, tanto o versículo quanto a data e combinadinho, né, então fica bem melhor dessa forma. Na terça-feira é dia do estudo bíblico, que eu uso a Bíblia Primeiros Passos, né, a ordem da Bíblia é essa daqui, ó. A gente tá aqui no povo hebreu chega o mar vermelho e o mar vermelho se abre. Então eu escolho um versículo, né, que tem a ver com, vou escolher um versículo que tem a ver com esse tema dessa semana e vou apresentar a história e vou apresentar atividades também para ele fazer. Já na quarta-feira, ele tem uma pasta que é Quem é o Samuel? Ele tem um caderninho também, e nesse caderno eu vou estar compartilhando com vocês. Mas a gente fala sobre a identidade dele, identidade da família, e daqui a pouco eu vou mostrar as características dele e tal. Na quinta-feira é o caderno de oração, que a gente também fala o que é a oração, forma de orar. A gente fala sobre oração, tudo sobre oração. Que é sexta-feira, eu sempre tenho, né, algum PDF legal, alguma coisa para apresentar, então fica sempre assim mais divertido, tranquilo, alguma coisa mais legal assim de se trabalhar, que eu tenha visto, que eu achei legal e que eu trago para ele. E aí eu faço na sexta-feira. Na sexta-feira eu quero colocar também o Catecismo de Westminster, eu não sei falar isso,
Vou aprender até lá. Mas, por enquanto, acho que eu só vou apresentar o catecismo para ele depois que eu comprar a impressora, porque eu preciso de muito material de imprimir e eu estou gastando muito dinheiro na gráfica. Então, eu acho que eu vou deixar o catecismo mesmo pegar afinco quando eu tiver minha impressora. E na sexta eu apresento algumas atividades assim, terapêuticas e cognitivas para ele, que mexe com coordenação motora, com... Eu sempre gostei de apresentar essas coisinhas para ele, algo que fosse uma brincadeira, mas também ensinando e estimulando, né, algo a ele. E no sábado as atividades são no quintal e no domingo brincar em família, com os brinquedinhos dele e tal. Então fica mais ou menos assim, o tempo reservado para os devocionais dele, fica reservado assim. Brincar com a família também é uma forma de, né, de devocional, de estar em família, de estar em momento, né, compartilhando a palavra de Deus, até mesmo na brincadeira, a gente sempre está ensinando algo para ele. Então faz parte também estar em família, faz parte brincar no quintal com os amiguinhos, trazer os amiguinhos para cá, estar junto, aprendendo a se comportar, aprendendo ao que a Bíblia ensinou, né, durante a semana. Então, essas coisas também fazem parte do devocional de Samuel. Então, aqui estão as pastinhas e eu vou apresentar cada uma delas para vocês. Essa daqui, como eu falei, é a pastinha da segunda-feira, que é a pasta do versículo de memorização. Eu fiz esse caderno aqui com essa capinha aqui, olha, bonitinha para ele. E aqui já tem alguns versículos, né, que nós já memorizamos. Aqui ele cobriu os versículos. E eu sempre coloco que esse aqui foi que ficou no mural. Ele pintou. E eu vou guardando também aqui no caderno os versículos que ele já memorizou. Então, sempre eu tento fazer umas coisas assim mais lúdicas para memorizar, né, para não sair da cabecinha, né? Esse daqui, eu acho que eu gravei o vídeo desse aqui, o Senhor protege aqueles que o amam. Acho que não, mas esse aqui foi da semana de que o Senhor mandava nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. No estudo de Moisés, né? Eles no deserto. E aí o versículo que eu escolhi foi esse aqui: o Senhor protege os que o amam. Salmo 145, 20. Então esse aqui foi o último versículo de memorização. Ele também pintou Deus aqui protegendo uma criança no colo de Deus, né? E também esse guarda-chuva aqui, dizendo: Jesus é o meu guarda-chuva que me impede de ficar molhado de coisas ruins. Teve a ver com esse versículo, né, que o Senhor protege quem ama. Então esse é o caderninho do versículo de memorização. Também tem esse caderno aqui que eu imprimi, o Matheus Mota. Ele nem tem mais esse Instagram, senão eu indicava para vocês, que tem alguns versículos aqui para ele, que ele cobriu na época que ele ainda cobria, né? Foi algum tempinho atrás. Aí fica aqui. E também, gente, tem um canal aqui do YouTube, que o nome é Xpelito, e eu acompanho eles também no Instagram. E eles sempre postam alguns posts que falam assim, ó, versículo para memorizar com as crianças. Aí o que eu fiz? Eu peguei, tirei um print desses posts que eles têm lá e imprimi em papel adesivo, e a gente também vai colando aqui nesse caderno. Nesse aqui do versículo de memorização eu ainda não fiz, mas no outro do caderno de oração eu já fiz. Então eu vou mostrando, né, alguns versículos que pode ser memorizado, fáceis para as crianças memorizarem. Então depois eu compartilho também isso aqui melhor com vocês. Esse aqui já tem alguns versículos aqui separados. Essa pasta aqui eu já compartilhei também, né, do estudo da Bíblia de 365 histórias. Vou mostrar pra vocês aqui a história que eu falei. Foi essa daqui, olha. De noite a coluna de fogo e de dia a nuvem protegendo, né, do sol
e tal. Aí ele pintou aqui e agora a gente vai dar continuidade em que o mar vai se abrir. Eu já imprimi aqui, olha, as atividades que a gente vai montar e que ele vai pintar também. Então já tá aqui a atividade que ele vai fazer separadinha, que é da terça-feira. Na quarta-feira é a pasta aqui, ó, quem é o Samuel. Esse aqui também é o caderninho dele. Eu coloquei uma fotinha dele aqui na frente. E esse caderno aqui é sobre identidade. Então, assim, nós já fizemos aqui, ó, para ele escrever o nome dele. Já tem um tempinho esse caderno, então, ó, ele tinha 5 anos. Ele já sabia escrever. Escreveu aqui, ó, 24 de dezembro, que é o aniversário dele. Desenhou aqui o que ele gosta, a comida preferida. Também apresentei essa atividade aqui para ele, ó. Colorindo o que a Bíblia fala sobre mim. Eu sou uma criança amada, eu sou uma criança que honra os pais, eu sou uma criança que louva a Deus, eu sou uma criança grata, eu sou uma criança que ajuda o próximo, eu sou uma criança alegre, eu sou uma criança amada por Jesus, eu sou uma criança generosa, eu sou uma criança que colabora. Então ainda falta ele pintar alguns, mas a gente já apresentou isso para ele. Uma outra atividade que eu fiz também quando o quadro de cortiça era pequenininho, fiz lá na sala, foi esse aqui, ó. Ele escreveu Samuel, eu sou. Aí eu colei uma fotinha 3x4 dele e fomos apresentando para ele. Eu escrevi assim, olha, um monte de qualidades. E a gente foi colocando lá no quadrinho e depois a gente passou aqui pro caderno. Ungido, abençoado, organizado, aprovado, bem-aventurado, aceito, justo, querido, admirável, respeitoso, próspero, capacitado, honrado, criativo, sonho realizado da mamãe e do papai, valioso, único, saudável, filho de Deus, escolhido de Deus, adorador, confiante, limpo, motivado, amado, especial, disciplinado, obediente, amável, amigo, perfeito, bom aluno. Então foram várias qualidades que a gente foi brincando com ele, colocando lá no quadro de quem ele é. Então também depois eu passei aqui pro caderninho de quem é o Samuel. E também fiz algumas coisas assim, relacionadas à identidade. No livro dele da escola veio essa identidade aqui, ó. Só que a professora não usa. Aí a gente aproveitou para colocar aqui também, ó, as digitais dele, ele escrevendo o nome dele, comida, cor favorita, a família. E agora a gente vai entrar nessa parte aqui, ó, minha família, meu pai, ele já fez a árvore genealógica. E agora a gente vai vir aqui para essa partezinha. Então aqui coloquei várias coisas assim também, ó. Minha gratidão, que eu gosto de assistir, meu sorvete preferido, as emoções, amizade, meus amigos. Então toda quarta-feira a gente vai falando sobre isso, sobre identidade, né, sobre quem a Bíblia diz que ele é. A gente trabalha isso com Samuel. E como eu falei lá no site, no Instagram do Xpilito, eles têm, né, esses postzinhos aqui e, ó, que fala, né, frases para as crianças, né, olharem no espelho, repetir, ó. Eu sou valioso, sou amado por Deus. Com Deus sempre eu posso vencer porque Ele me enche de força e de coragem. Eu nunca estou sozinho, pois Deus está sempre comigo. Eles têm uns postzinhos e eu vou lá e faço isso. Eu vou lá e faço isso que eu falei com vocês, ó. Eu tiro o print, corto, né, o restante da imagem e boto na gráfica para ela imprimir para mim, ó. Corajoso, protetor, respeitoso, forte, mesmo quando chora. Então ele sempre tem alguns posts assim falando do que a criança tem que afirmar, do que Deus diz que a criança é, ó, importante para Deus, amado por Deus, criado de maneira especial, imagem de Deus, versículos para as crianças, para ensinar quem as crianças são em Deus, ó. Tá vendo? Então eles têm esses postzinhos, eu vou lá, tiro o print e boto para imprimir. Criado com propósito, conhecido de Deus, importante para Deus.
Então eu sempre deixo aqui e a gente vai trabalhando também. Isso aqui eu ainda não fiz, mas eu tô pretendendo colocar um espelho aqui no quarto e ir colocando essas frases também, para ele se olhar no espelho e se autoafirmar, né? Samuel já sabe ler, então ele consegue já ler e se autoafirmar, ó. Bendito do Senhor, um homem pacífico, grande diante do Senhor, profeta para as nações, crescente continuamente no Senhor, pastor de coração íntegro, que um menino né, segundo a Bíblia. Então, eu sempre faço isso também, por isso que eu tenho um monte de figurinhas, eu até imprimo em autocolante para ele poder colocar aqui no caderno também. O vídeo tá ficando grande e extenso, mas mesmo assim eu não vou deixar de compartilhar aquilo que eu faço. De repente tem alguém que goste, que se inspire, que também, né, faça aí conforme achar melhor, mas, né, que eu tenha inspirado de alguma forma. Por isso que eu vou postar o vídeo mesmo assim. Eu já fiz esse vídeo umas 3 vezes, eu achei que não ficou bom e dessa vez vai. Assim, a gente sente também que existe, né, algo querendo que a gente não compartilhe aquilo que é importante para a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Mas mesmo assim eu vou compartilhar, nem que o vídeo fique com 50 minutos. E também não me importo com visualização. Nesses casos assim, sabe, de coisas que vão edificar e que vai trazer edificação para nossa casa, para os nossos filhos, sabe? Tá com 30, 20 visualizações, não importa para mim. 20 pessoas já é muito. Se 20 pessoas passar isso aqui adiante para mim, já é muito válido. Então esse aqui é o caderno de oração dele. E nesse caderno aqui a gente faz mais isso que eu falei lá dos espíritos, tá vendo? Ó, eles têm aqui o que é oração. Aí eu fui fazendo os adesivos e a gente vai lendo e vai colando aqui o que é oração, né? Ó, mamãe, o que é oração? Nós já fizemos esse aqui também, ó. Tá vendo? São sempre 4 carrosséis. E aí eu tiro o print e coloco aqui, ó, tipos de oração. Aí eu coloco assim nos envelopinhos, ó. Sabe aquelas figurinhas que vendia na banca de jornal antigamente, que a gente rasgava? Então, eu faço isso, ó, que tá o envelopinho da oração para quando a criança acorda. Aí eu coloco cada adesivozinho dentro de um saquinho desse. Samuel rasga e cola lá, como se fosse um álbum de figurinha. Eu fiz assim, dessa forma. E aí, o primeiro eu já coloquei aqui, tá vendo, ó? Oração para fazer quando a criança acorda. Aí ele pega daqui, rasga de um em um e vai colando aqui. Oração para fazer com a criança antes de dormir. Já tá aqui pronto pra gente fazer também. Oração de Jabés para o nosso lar. Já tá aqui também, já começamos a colar Lições de oração do Pai Nosso para ensinar as crianças, ó, tem parte 1, parte 2. Pelo que você é grato hoje, motivos de gratidão também tem. Aí aqui, ó, nós já falamos sobre a oração do Pai Nosso, ele também colou aqui os adesivos na ordem, já pintou isso aqui quando era menorzinho, escreveu pedidos de oração. Aqui é do Pai Nosso também. Aqui também é do Pai Nosso. E assim, a gente está de pouquinho em pouquinho preenchendo, né, esses caderninhos. E eu tenho certeza que, tipo, são sementinhas que a gente vai semeando na vida das crianças e que no futuro a gente vai ver florescer. E como eu falei com vocês, eu também tenho essa pastinha aqui que eu tenho que organizar. É a pastinha que faço atividades cognitivas, né? Atividades que ensinam alguma coisa pro Samuel. Aqui ele já pintou tudo, não vai ter como eu mostrar o que era para poder fazer. Mas eu tenho essa daqui, essa tartaruguinha, que é para pintar com cotonete, demarcando cada bolinha, cada lugar, para ele não sair de dentro do círculo, né? Já tem ela aqui impressa e depois a gente corta essa parte aqui e cola. Ela fica meio ovalzinha aqui. Ó, essa aqui é bem legal. Ó, quando a seta tá pra lá, ele vai ter que pintar de vermelho. Quando tá uma bolinha, ele vai ter que pintar de azul. E quando tiver um quadradinho, ele vai ter que pintar de verde. Aí tá aqui um monte e
Quanto menos tempo na tela, melhor, né? No celular, menor. Então eu imprimo esses tipos assim de atividades para ele, ou eu imprimo ou eu mesmo faço. Tem essas daqui, ó, do movimento. Tem os jogos das emoções. Essa aqui eu que fiz, olha. Ele já rabiscou aqui. Passe por todos os ciclos sem tirar o lápis do papel. Ai, não tá aparecendo, ó. Aí tem um jeito certinho, né? Sem levantar o lápis. E tem, deixa eu mostrar aqui. Não sei se eu já mostrei isso aqui. Essa pasta aqui eu preciso comprar plástico para poder organizar direitinho, ó. Com a tampinha, desenhando o rosto conforme sai no dado. Tem várias coisas aqui dentro para poder brincar e fazer com ele. Ah, gente, o vídeo tá muito grande. O próximo vídeo um próximo videozinho aí. Deixa eu virar aqui. Ai, meu Deus, será que vai ter a parte 3 dessas pastas do Samuel? Porque tem muita pasta mesmo ali, que eu tento deixar organizado esse armário dele, mas eu acho que vai ter a parte 3, hein, das pastas de Samuel. E aí eu compro os plásticos para botar naquela dali e mostro direitinho para vocês quais são as atividades que eu faço com ele, que eu imprimo, que eu mesmo faço e que a gente deixa ele disponível na pastinha para quando ele quiser brincar, ele pegar e brincar. Então é isso, eu acho que o vídeo ficou muito grande, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se deixou, deixa um like, um comentário aqui de carinho, de amor. O que vocês acharam dos devocionais de Samuel? Se vocês têm alguma sugestão, pode passar aqui pra mim também, que eu vou, né, analisar, e se tiver a ver, se eu conseguir encaixar, eu também posso encaixar no devocional dele. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, que nunca fez devocional, que não sabe por onde começar. É só tirar 15 minutinhos, meia horinha, não precisa ser uma coisa extensa, mas tirar esse tempinho é muito importante, porque eles já vão pegando o gosto por saber que no dia deles vai ter um momento para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para se dedicar à oração, para se dedicar de aprender versículos, e deixar exposto assim ajuda muito. Por isso que eu quis tanto esse quadro grande, porque o outro era pequenininho, então não dava para colocar tudo e eu tinha que tirar. Então nesse daqui, se Deus quiser, eu vou conseguir organizar ele, deixar direitinho e deixar exposto, porque a criança está sempre passando o olho, está sempre lembrando, e isso ajuda a memorizar e a guardar no coração também. E também o Espírito Santo, né, fazendo uma orada presente, né, na nossa casa, nos ajudando, né, a plantar essas sementinhas que a gente vai ver frutos no futuro na vidinha deles. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!